E aí, pessoal, beleza? Professor Maicon novamente para mais aulas de língua portuguesa. Desta vez estamos aqui iniciando o mês de junho com novos conteúdos super legais que vocês vão amar como de costume. A aula de hoje é referente ao dia 3 de junho de 2021. E os conteúdos selecionados foram Construção do Sentido e Relações Lexicais, capítulo 15, página 154 a 162. Meu Deus, professor, o senhor vai botar a gente para estudar 8 páginas em uma aula de 15 minutos no máximo? Não, não vai ser exatamente assim, calma. Vocês vão estudar de acordo com o tempo. Eu vou estar lecionando os conteúdos e se eu ver que bateu o tempo, a gente para a aula e continua na próxima aula. Os conteúdos em seus subtópicos são sentido e contexto, a importância do contexto, sentido literal e sentido figurado, polissemia, campo semântico, sinonímia e antonímia, hiperonímia e hiponímia, duplo sentido e ambiguidade. Nós iremos estudar isso ao longo do tempo, conforme for disponível em cada dia. Tópico 1. Sentido e contexto. Você já observou como o contexto influencia no sentido dos enunciados? Pare e pense um pouco. Como um enunciado em determinado contexto pode ter um sentido e em outro pode não ter, pode ter outro sentido. Mas se você ainda não está muito ciente, o que seria esse tal de contexto? O contexto é o conjunto de circunstâncias, sejam políticas, sociais, históricas, culturais e todos os demais conjuntos, de acordo com essas circunstâncias. Diferentes tipos de contextos são estabelecidos, seja social, cultural, religioso, ideológico, político e todo o demais conjunto, etc. A identificação desse contexto é essencial para que possa se compreender o sentido do texto, do enunciado. Ou seja, o enunciado que tem o sentido A no contexto político pode ter o sentido B no contexto cultural, ou religioso, ou ideológico. Isso vai de acordo com o contexto. E a interpretação também de acordo com a pessoa. Olha só, para vocês terem uma noção de como o contexto influencia, a importância do contexto. Se você não compreendeu muito bem o que eu estou falando sobre a questão do contexto modificar o sentido, pense um pouco nessa imagem abaixo. Tente interpretar essa imagem, por favor. Veja a imagem e tente aferir o sentido dela. E aí, você consegue aferir o sentido dessa imagem só de olhar para ela? Talvez alguns de vocês que já estão mais familiarizados com o mundo da informática conseguiram atribuir o sentido dela. Entretanto, eu acredito que a maioria não conseguiu, porque você precisa de contexto para saber do que se passa. E o contexto aqui é o mundo da informática. Olhe, no mundo da informática, os símbolos atrás das palavras custos e lucros são entendidos respectivamente como minimizar e maximizar. Acredito agora, meu caro aluno, que você consiga compreender a informação que falta e, completar a informação que falta e compreender o que de fato o site faz com a empresa. Minimiza os custos e maximiza os lucros. Veja, o símbolo que está atrás de custos significa minimizar no mundo da informática. Você minimiza a janela. Neste caso, então, você minimiza os custos. E o botão abaixo, atrás da palavra lucros, significa maximizar. Então, você maximiza os lucros. E aí tem a legenda embaixo. É isso que um site faz com sua empresa. Minimiza custos, maximiza lucros. Percebeu como o contexto é importante? Se você não tiver um conhecimento de mundo e compreender o contexto, nem sempre você vai conseguir aferir o sentido dos enunciados. Então, saber lidar com o contexto e ter conhecimento de mundo é muito importante. Sentido literal e sentido figurado. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nisso pelo menos uma vez na vida ou conhecem perfeitamente e dominam esse conhecimento. Mas antes de qualquer coisa e antes de tudo, vamos ler atentamente a tirinha abaixo. O Ed Sortudo sai por uma cortina e diz: quer um hambúrguer? E o H fala assim: quero completo, mas suspendo o pepino. No último quadrinho, o Ed Sortudo reclama: ele deveria ter dito por quanto tempo. Perceba que, no primeiro quadrinho, um trecho da fala de H foi interpretado de modo diferente por ele e por Ed. Que trecho foi esse? Suspenda o pepino, mas suspenda o pepino. E por que foi interpretado de modo diferente para cada personagem? Galera, a resposta é muito simples.
O H fez uso da conotação, sentido figurado, para dar maior valor expressivo à sua fala. Entretanto, o Ed compreendeu a frase do H no sentido denotativo, sentido literal. Então, literalmente suspendeu o pepino por um tempo indeterminado. Ele estava com o pepino lá, em vez de remover, tirar, excluir da receita do hambúrguer, ele literalmente suspendeu o pepino da superfície na qual o pepino estava repousando. Agora, o que de fato o Ed deveria ter entendido? É o que eu falei, ele deveria ter deveria ter removido, excluído, tirado o pepino da receita do hambúrguer. É uma resposta muito simples. Por fim, sentido literal e sentido figurado é: sentido literal ou denotativo é o significado básico da palavra, expressão e enunciado da língua. Ou seja, aquele sentido básico, inicial, sentido no qual normalmente é utilizada a palavra. Na contramão, temos o sentido figurado, ou conotativo, que é aquele que as palavras, expressões e enunciados adquirem em situações particulares de uso, ou seja, aqueles contextos, quando o contexto exige que o falante leitor perceba que o sentido literal, o sentido básico ou denotativo foi alterado, e as palavras e expressões ganham novos significados. Tudo isso de acordo com o contexto. Eu falei, aquela questão, a importância do contexto. O contexto ele serve para identificar se uma frase, um enunciado ou uma palavra está no seu sentido literal, sentido básico, original, sentido do dicionário, ou no sentido figurado, ou conotativo, sentido extra. O famoso caô, aquele sentido que a palavra adquire dentro de um determinado contexto, para dar um maior valor expressivo à fala do emissor. Beleza? Então, sentido figurado, sentido literal, são muito fáceis. Eu acredito que de agora em diante vocês não vão mais se perder com isso. E tudo isso, para você identificar, depende do contexto, é aquela importância que o contexto tem para a interpretação do enunciado. Polissemia. Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar nesse tal fenômeno chamado polissemia. E acreditem, vocês têm muito contato com esse fenômeno, isso ocorre diariamente no dia a dia de vocês. E agora, para entender melhor o que seria essa tal de polissemia, leiam atentamente o diálogo entre mãe e filho. Quadrinhos do Armandinho, por Alexandre Beck. A mãe diz assim para o filho: você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. E aí o filho retruca: arrumo sim. E a mãe indignada questiona: arruma o quê? E ele responde alegremente: desculpas. Clique, 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 clique. Eu sei que vocês estão rindo por dentro. Eu não posso ouvir daqui, mas eu acredito que vocês estão rindo neste momento. Olha só, galerinha. Vocês percebem que existe uma diferença de significado entre o que a mãe fala, né? Arrumar, o verbo arrumar para a mãe e o verbo arrumar para o filho. A resposta dada por Armandinho é responsável pela construção do monatira, que fez a gente rir. E essa mesma resposta é construída com base na multiplicidade dos sentidos do verbo arrumar. Ou seja, nós já percebemos que o verbo arrumar para a mãe tem um sentido e arrumar para o filho tem outro sentido. O dicionário Rolais postula que o verbo arrumar tem 12 significados. Isso mesmo, 12 significados diferentes. Se você está duvidando de mim, cara, pega um dicionário e dá uma olhada aí no verbo arrumar. Claro que não vai ser igual ao Rolais, mas ele vai apresentar pelo menos uns 10 significados. Cara, 12 significados para o verbo arrumar. Como identificar qual o significado? Pelo contexto, porque a importância do contexto é justamente para isso, para demonstrar qual o significado correto. Mas continuando, dos quais foram utilizados no diálogo acima 2 significados. Número 2, por algo em certa ordem conveniente ou apropriada, arranjar, compor, dispor, usado pela mãe. Número 11, obter algo, satisfazendo um desejo, conseguir, arranjar, usado pelo filho. Dessa forma, segundo o dicionário Rolais, a mãe usa o significado número 2, por algo em certa ordem conveniente ou apropriada, arrumar os brinquedos, ou pôr os brinquedos nesta ordem conveniente ou apropriada, arrumar a cama, ou pôr em ordem conveniente ou apropriada, e por aí vai. Já o filho usa o significado número 11, que é obter
algo, satisfazendo um desejo, ou seja, ele obtém desculpas para dar para a mãe. Ele arruma desculpas, ele consegue essas desculpas, ele arranja essas desculpas para dar para a mãe. E a esse fenômeno nós chamamos de polissemia. Polissemia é nada mais, nada menos do que a multiplicidade de sentidos que uma mesma palavra pode apresentar na língua em diferentes contextos de uso. E o contexto é justamente o que faz a gente entender qual desses significados está sendo utilizado, qual desses significados é o, de fato, o sentido que o emissor queria passar para o seu receptor. Beleza? Bom, galera, nós já extrapolamos aí 10 minutos, então eu vou parar a aula por aqui. Segunda-feira a gente continua essa aula. É uma aula sem atividade hoje, mas segunda-feira eu vou postar uma atividade com relação aos conteúdos de hoje e os conteúdos também de segunda-feira. E aí na quinta-feira que vem, de hoje a 8, nós iremos estar aí revisando essa mesma atividade, que vocês terão 3 dias para responder, como de costume. Segunda, terça e quarta. Quinta-feira, correção da atividade. Beleza? Por hoje é só, galerinha. Eu sei que vocês estão fazendo aquela carinha. Ah, só isso, professor. Não tem mais aula, professor. Eu gosto tanto de língua portuguesa. Vamos continuar, professor. Infelizmente a gente não vai poder continuar agora, porque já extrapolamos aí uns minutos. Então, até a semana que vem. Bom fim de semana, bons estudos. A gente se vê aí segunda-feira com mais conteúdo. E segunda-feira tem atividade. Valeu, falou. Bom fim de semana aí, galera.